faça somente aquilo que ama. Trabalhar é o reflexo de uma psicologia incompleta. O papel que o ser humano ocupa no mundo é o sintoma mais sincero de uma incompletude, o modo mais simples para ressaltar a causa de todos os seus males. Você pode fazer somente aquilo que você é. Quando isso for claro para você e se tornar carne da sua carne, saberá também como interferir na causa. Mudar a si mesmo significa intervir em cada átomo quanto ao próprio modo de pensar e sentir. Significa trazer luz à própria vida. Quanto mais você conhece a si mesmo, mais os papéis e as funções que você desempenha tornam-se sublimes. Quanto mais responsável você é interiormente, menos você depende. Isso permite abandonar o sofrimento inerente a cada papel e transformar o trabalho-fadiga em sonho. O trabalho se tornará sublime, até que um dia desaparecerá das atividades humanas. Por milênios, trabalhar foi o reflexo de uma maldição, o efeito de uma queda. Por meio do estudo e da observação de si mesmo, uma pessoa encurta a distância entre si e o mundo que projetou, sanando assim a incompletude dos próprios estados de ser e, por consequência, a sua realidade. O Dreamer revelou-me ainda como, em todas as culturas e em todos os tempos, o trabalho sempre teve uma conotação de fadiga, até se tornar o próprio sinônimo de constrição, de esforço. Nas várias línguas do mundo, as condenações bíblicas à dor, para o homem por meio do suor do trabalho, para a mulher por meio do trabalho de parto, entrelaçam-se e revelam suas origens comuns. No cunho do francês travail e no termo anglo-saxônico labor, essa compreensão é registrada e selada para sempre. Assim é no espanhol, bem como nos antigos dialetos, herdeiros diretos e invisíveis continuadores da visão grega. É preciso transformar o trabalho em sonho, anunciou com vigor o Dreamer. Foi um grito de guerra capaz de exaltar a coragem e convocar exércitos sob a bandeira de uma mesma cruzada. Empregue toda a sua força, tempo, energia e tudo o que você tem para realizar o que realmente você quer. Essa exortação era dirigida a uma audiência planetária, a milhões de seres que, como eu, tinham se esquecido do voo mágico, do sonho. A arte de sonhar significa amar-se dentro. São necessários anos de autoobservação e de atenção para redescobrir a vontade, para reaver a integridade perdida. Afirmou que para os jovens é mais simples avaliar o que verdadeiramente querem. Neles, a vontade, o sonho, não é ainda completamente sepulta. Uma verdadeira escola elimina tudo aquilo que atrapalha o sonho, mais que impor falsas ou inúteis noções. Uma verdadeira escola libera os jovens do medo, das superstições e do sono hipnótico que os confina no gueto de uma humanidade dependente. Meu pai havia, a seu modo, tentado confiar minha educação a uma escola do ser, procurando-a entre os institutos religiosos. Mas os barnabitas, já naquele tempo enredados na descrição do mundo, tinham deixado de preparar homens responsáveis, uma aristocracia com poder de decisão. Também eles tinham esquecido. Quem ama aquilo que faz não depende. Quem ama não tem tempo para vender. Somente quem não ama pode ser recrutado, retribuído. Um ser humano que ama é impagável. Entre as grandes ilusões de quem trabalha existe aquela de receber uma retribuição. Na verdade, aquilo que é considerado uma compensação, um salário, é somente um modesto, um parcial ressarcimento pelos danos produzidos pela condição de dependência. Sublinhei várias vezes no meu caderno aquela definição que nos arremessava a anos-luz de distância de tudo aquilo em que estávamos habituados a acreditar e a pensar. A dor boa de uma ferida que está sarando acompanhou a consciência que tive quanto àquela degradação física e moral que sofrem homens e mulheres, ou melhor, que se infligem, trabalhando sem criatividade, sem amor, em ambientes psicologicamente poluídos. No seu conjunto, a visão do Dreamer antecipava o advento de uma humanidade mais responsável, mais livre e feliz, resgatada da dependência, consagrada somente àquilo que ama. Predisse que isso seria acompanhado inevitavelmente de uma economia mais evoluída, de uma progressiva e irreprimível redução do trabalho-fadiga e de um declínio da educação tradicional. A economia não está baseada no trabalho, mas na felicidade. A felicidade é a economia. As escolas da velha humanidade basearam-se em uma concepção oposta.
Elas são a ramificação da atitude mental de toda uma civilização que ainda concebe o trabalho como dor, como uma condenação. De uma sociedade que, para funcionar, ontem usava os escravos e hoje precisa educar um exército de perdedores, homens capazes de aceitar o insuportável amargor de depender. Aos 7 anos, os espartanos deixavam de depender. Eram colocados em uma escola da coragem, em que se forjavam heróis, guerreiros luminosos, invencíveis. Atualmente, com a mesma idade, as crianças são incluídas no triste exército dos adultos. É observável a transformação que sofrem. O gosto pelo jogo, o frescor das impressões, o entusiasmo, a adaptabilidade, a coragem são substituídos pelas emoções aparentemente humanas. Inveja, ciúmes, rancor, ansiedade, temor, pela aquisição de hábitos insanos, lamentar-se, o falar excessivo, o esconder-se e o mentir, e pela imitação daquelas deformações que são as máscaras da degradação que sofreram. Engaiolar a liberdade da criança, cortar as asas do sonho, é uma imoralidade que a humanidade, assim como é, nem consegue ver. Sua paga são os inúmeros males sociais que a afligem e uma economia baseada no fracasso. Houve uma longa pausa. O gigante Huangpu tinha sido tragado pela noite e apenas as luzes do intenso vai-vem dos barcos que trafegavam àquela hora permitiam vislumbrar sua presença. Em pé, debaixo de um lampião sobre a rua que costeia o Bund, completei as anotações dessa inesquecível lição, registrando sua conclusão. Como o barulho do trem friccionando fortemente os trilhos, que depois de um tempo já não percebemos mais, assim se torna a dor da dependência para nós, uma coisa só com a existência, uma constante natural e, absurdamente, uma presença reconfortante na vida. Abandoná-la será, quando chegar à idade adulta, uma tarefa quase impossível. A direção terrível e maravilhosa.